Olá pessoal, vamos dar andamento no nosso cronograma. Hoje falando um pouquinho sobre a parte de metodologia científica. Eu trouxe para vocês um guia para a gente conduzir e relatar revisões sistemáticas, focando obviamente no rigor, transparência e reprodutibilidade. Sendo bem honesta para vocês, essa questão da metodologia, pelo menos para a forma com que a gente trabalha hoje na Liga, ela neste instante não vai ser muito usual para vocês, porque os artigos eu estou entregando com a metodologia pronta, uma vez que a metodologia, infelizmente, é a parte mais delicada do artigo, e a parte que costuma dar mais problema. Então eu opto, por entregar já pronta. Mas nos próximos artigos que vocês forem produzir, a grande ideia é que vocês façam. Então, prestem bastante atenção nessa aula. Essa aula é muito importante, ela é um pouco densa, mas vai valer a pena. Então, hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre conceitos fundamentais, vamos trazer o pico, algumas etapas metodológicas. Aqui, por mais que eu traga o fluxograma Prisma, eu vou deixar para detalhar ele lá na parte de resultados, porque ele faz mais sentido lá. Tá? Então, para começar, como de praxe, vamos trazer uma situação, um problema. E essa situação, eu trouxe um nome bem diferente para ela, que não é um caso isolado. Então, a nossa situação, problema de hoje, ela fala, ela trata da Dona Maria, de 52 anos, ela trabalha no comércio, cuida da mãe que é idosa, e ela procura a UBS muitas vezes, relatando dor de cabeça, cansaço, sede excessiva e uma visão embaçada. Devido à rotina exaustiva, os sintomas foram atribuídos ao estresse e ela recebeu apenas medicações sintomáticas. Então, esse foi o tratamento que a UBS trouxe para ela. Meses depois, a Dona Maria, durante o trabalho, apresentou um quadro de confusão mental e fraqueza súbita. No pronto-socorro, você, que é um médico de plantão, faz o diagnóstico da Dona Maria como um AVC grave decorrente de hipertensão e diabetes não tratada. Apesar do atendimento, ela evoluiu com perda parcial dos movimentos do lado esquerdo e sequelas permanentes. Posteriormente, a Dona Maria volta, aliás, Maria não, Dona Marta, olha, falando o nome da paciente errada. A Dona Marta volta e ela traz o prontuário em mãos. E quando você olha esse prontuário, você percebe que nenhum dos atendimentos que ela fez lá na UBS foi feita a aferição da pressão arterial ou da glicemia, algo que é hoje obrigatório no protocolo de triagem. Então, a gente tem aqui um caso bem típico de uma paciente que, depois de muitas idas à UBS, teve um problema que necessitou de um atendimento no pronto-socorro, na urgência e emergência. E quando ela volta, para acompanhamento ou alguma coisa, e traz o prontuário, você nota que tem um erro de protocolo. E por que eu trouxe esse caso? Porque esse caso, ele vem acompanhado de uma questão que é para reflexão e no final vocês vão entender o motivo disso. A reflexão que eu trouxe hoje, e a questão para a gente pensar é: como a negligência de um protocolo de triagem na prática clínica se assemelha à ausência de rigor metodológico na pesquisa científica? E de que forma ambas podem gerar consequências, por vezes irreversíveis, para a saúde das populações? Parece subjetivo, mas como sempre, no final você vai entender onde isso liga, tá bom? Então vamos começar com o tópico de relembrar e viver. Como você assistiu a aula passada, que falava sobre revisão sistemática, tipo de estudos, eu vou passar bem rapidinho aqui. Então vamos só lembrar, que a revisão sistemática ela é um método que a gente usa para sintetizar e avaliar as evidências disponíveis a fim de responder uma pergunta de pesquisa. E a revisão sistemática, ela tem como grande característica o rigor metodológico, a reprodutibilidade, minimização de vieses, um protocolo registrado. E para fins de didática da Liga, a gente sempre vai fazer a metodologia baseada na diretriz Prisma. É essa diretriz que pra gente vai, durante as nossas escritas, reger a metodologia de pesquisa. Então,
Indo para a parte metodológica propriamente dita, vamos contextualizar falando sobre o que é o Prisma. Então, em termos gerais, o Prisma ele nasce ali em 2009, tendo como objetivo combater a prática, né, e os relatos incompletos de evidências que tínhamos até então, sendo ali, né, colocado não como um guia de conduta, mas um guia de transparência. Ele basicamente garante que quem lê a sua revisão vai conseguir entender exatamente o que foi feito, por que foi feito e o que foi encontrado. A gente tem que a ciência evoluiu muito nesses últimos 10 anos, né? Então, a última revisão que a gente tem, que é a que a gente usa hoje, que é o Prisma 2020, ele traz algumas mudanças muito cruciais, como, por exemplo, foco em novas tecnologias, como Machine Learning, em termos de triagem, óbvio, né? E uma exigência muito grande, né, e muito maior do que tinha a versão inicial, na descrição de estratégias de busca, que agora elas devem ser apresentadas de forma completa para todas as bases pesquisadas, e não apenas uma, como a gente tinha antes. Então, embora o foco principal sejam ensaios clínicos e intervenções em saúde, a diretriz ela é muito versátil. Ela pode ser aplicada em estudos de etiologia, prognóstico e até em revisões vivas. Aquelas, né, que são atualizadas continuamente conforme as novas evidências surgem no cenário da medicina, por exemplo. E aí a gente tem que a espinha dorsal do Prisma são seus 27 itens que funcionam como um guia de qualidade. Então a gente tem aqueles 27 itens que a gente falou um pouquinho na aula passada, que vão desde a identificação do título até a declaração de conflito de interesses e disponibilidade de dados no final. Agora, né, a gente vai ter muito mais transparência, redução de falhas e o principal, que é garantir a reprodução dos seus achados e da sua metodologia por outros pesquisadores. A grande ideia é garantir que nenhum dado seja omitido ou mal interpretado. E aí, por que o Prisma é tão importante? Basicamente, o Prisma ele vai ajudar a reduzir falhas e vieses, melhorar a transparência e reprodutibilidade, organizar o processo de revisão, aumentar a qualidade do trabalho e facilitar a avaliação por revisores e editores. Então, basicamente, a gente tem que o Prisma é como o GPS da revisão sistemática. E aqui, né, como a diretriz ela é muito extensa, eu deixei aqui um linkzinho para vocês acessarem, caso queiram ler na íntegra, tá bom? Só clicar e acessar, mas todos os documentos que eu vou falar aqui, protocolos, eles vão estar no Drive da Liga. Então, os ligantes podem acessar lá, já tem uma pastinha com o conteúdo. Bom, e aí a gente tem aqui uma carinha do Prisma, né, como ele se apresenta. Aqui eu também deixei o checklist para vocês darem uma olhada, mas quando vocês acessam o site, basicamente, a gente tem 2 checklists lá. A gente tem esse checklist aqui e o checklist expandido. Bom, basicamente, esse checklist aqui, o roxinho, ele tem o básico do básico de o que precisa estar presente. Então, ele é uma versão bem resumida, que vai ser ali um guia rápido, usado muito em checklist de submissão e conferência básica dos itens obrigatórios. Ele é muito mais compacto e tem somente os tópicos principais. Enquanto o checklist do Prisma expandido, ele é uma descrição de como cada item deve ser descrito corretamente. Então, ele vai ser um manual, né, ou um guia de interpretação que vai servir de apoio metodológico. Ele explica cada item do checklist e mostra o que escrever, como escrever, ele dá exemplos, detalha erros e recomendações adicionais. Para fins de produção na liga, a gente vai sempre optar pelo Prisma expandido, por uma questão de estar mais completo e ser muito melhor explicado, tá bom? Mas isso daqui é mais para fins de conhecimento, tá? Vocês vão ver quando vocês entrarem lá no site do Prisma, que tem essas duas possibilidades. Optem sempre por usar a versão expandida, muito mais fácil. Bom, e aí quando a gente fala da metodologia propriamente dita, a gente tem
todas essas etapas descritas no Prisma, e cada etapa ela tem que ser documentada com precisão. Hoje a gente vai ter que o protocolo ele é altamente recomendado, né? E eu vou explicar mais para frente o que é esse protocolo. Mas em termos de etapas, a gente vai ter de tópicos obrigatórios na metodologia. Isso quer dizer que não é que eu vou ver se eu vou colocar esses tópicos. Eles têm que estar presentes se você estiver usando a metodologia Prisma, tá? Então, a gente vai ter critérios de elegibilidade, fontes de informação, estratégias de busca, processo de seleção, processo de coleta, lista de dados, avaliação do risco de viés dos estudos, medida de efeito, método de síntese, viés de publicação, e não é a mesma coisa que viés de estudo, avaliação de certeza, e temos a questão da ética e registro. Aqui eu não vou nem perder tempo lendo cada item, por quê? Porque a gente vai ter, após a estrutura PICO, o detalhamento dos itens que são essenciais, tá? Então, eu vou detalhar esses itens aqui mais pra frente, tá bom? Mas, caso vocês queiram, o slide ele tá disponível, vocês podem acessar e ler com calma, mas assim, isso aqui vai ser melhor detalhado mais pra frente. Então, antes de começar os itens do Prisma, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura PICO, né, que é basicamente a base da nossa pergunta de pesquisa. Então, a estrutura PICO, ele é um dos alicerces para formular perguntas clínicas claras, obviamente, mas não só isso, específicas e operacionalizáveis, especialmente quando a gente fala em revisão sistemática. Os protocolos assistenciais e decisões à beira-leito também são muito tocados pela estrutura PICO. Ela basicamente vai organizar os elementos centrais da dúvida, de modo a orientar tanto a busca, a seleção e a análise da evidência, tá? Então, com relação a componentes, a gente tem que a lógica seria a gente fazer uma decomposição da pergunta em 4 elementos fundamentais. Cada elemento ele é bem delimitado e vai delimitar a população e a intervenção de interesse principalmente. Então, quando a gente está falando do P, a gente tem que é a população, ou seja, quem são os participantes, quem são os indivíduos que fazem parte do seu problema central de pesquisa. Por exemplo, se eu estou querendo avaliar o uso de IA entre estudantes de medicina, a minha população serão os estudantes de medicina. O I é a intervenção, o que é testado. Então, novamente, no meu tema que eu estava falando do uso de IA por estudantes de medicina, a intervenção ela vai ser exatamente o uso da inteligência artificial. O C é comparado. Geralmente, a gente tem que comparar a algo. Então, se eu estou falando de estudantes de medicina que usam IA, eu vou comparar a estudantes de medicina que não usam IA, porque geralmente eu comparo com o grupo que não está sofrendo ali a intervenção. E o desfecho é o que eu quero medir. No meu tema, por exemplo, eu quero medir o rendimento acadêmico. Então, eu quero ver e vou comparar estudantes de medicina que usam IA com estudantes de medicina que não usam IA, objetivando avaliar o rendimento desses indivíduos. Aqui eu também trago um exemplo, né, se vocês quiserem ter uma outra ideia. No caso, nessa pergunta que foi formulada, eu tenho que a minha população é adultos hipertensos que fazem exercício físico, comparado a adultos hipertensos que são sedentários, objetivando avaliar a redução da pressão arterial. E aí, qual que é a lógica da gente usar o PICO? Que geralmente a gente vai formular a pergunta colocando a população, a intervenção, a comparação e os desfechos. Então, no meu exemplo da IA, poderia ficar em estudantes de medicina que utilizam inteligência artificial comparado a estudantes de medicina que não utilizam inteligência artificial, qual grupo possui maior rendimento ou qual é a média de rendimento desses grupos, entende?
Então, percebam que o pico, ele vai literalmente guiar. Ele vai guiar a sua formulação de pergunta. E ele tem que ser colocado na parte de pergunta de pesquisa. Uma dica que eu dou para vocês: evitem usar perguntas muito amplas. Na sistemática, uma regra de ouro é: quanto mais específico você for, melhor, mais certeiro e menos enviesado você fica, além de, né, a chance de erros e frustração metodológica ser bem menor também, tá? Bom, vamos para a parte de detalhamento dos itens essenciais do Prisma, e aí eu vou já trazer para vocês um aviso. A metodologia, ela é uma parte extremamente densa da revisão. Ela demanda tempo, prática e muito refinamento das habilidades. Hoje, a gente vai ver o básico, porque como eu pontuei no começo da aula, eu estou entregando a metodologia pronta para vocês nos artigos. Mas, posteriormente, a gente vai ter mais aulas sobre tópicos aprofundados. Por exemplo, como fazer busca, né, e como delimitar os indicadores lá do DexMesh. Nossa, fugiu o nome. Isso daqui não tem como explicar nessa aula porque é um conteúdo denso, então vou fazer uma aula só para isso. Da mesma forma, como fazer medição de viés, entende? Então aqui vocês vão aprender o conceito e posteriormente vocês vão aprofundar no detalhe. Bom, vamos começar falando aqui do item 5 do Prisma, que são os critérios de elegibilidade. Quando a gente fala dos critérios, a gente quer saber basicamente quais são os estudos que podem ou não podem entrar na revisão. Então, eu quero saber, nesse item 5, que tipo de estudo que eu vou colocar. Que tipo de população vai entrar. Que tipo de intervenção eu vou considerar, o desfecho, o idioma e o período de publicação. Isso aqui vai guiar muito a sua filtragem de artigos. Não só critérios de inclusão, mas também critérios de exclusão. E aqui o objetivo é simples, a gente vai padronizar a seleção, evitar subjetividade e reduzir vieses. Então aqui, como a gente tem, né, de praxe, o objetivo da revisão sistemática, né, em um dos vieses e dos preceitos é reprodutibilidade. Se eu tenho critérios de inclusão e exclusão bem definidos, eu tenho uma filtragem rígida, óbvio, mas não só isso, eu consigo literalmente reproduzir, porque eu sei o que foi que o colega, né, incluiu ou excluiu. E isso aqui tem que estar presente. Evitem só não coloquem frases como selecionamos estudo relevante. Não. A gente tem que ter critérios objetivos e reproduzíveis. Então, que tipo de estudo? São estudos primários? Por exemplo, ensaio clínico randomizado, e aliás, estudo randomizado, estudo de corte, caso controle, quais entram e quais não entram. Qual é a sua população? Adultos, estudantes de medicina, por exemplo. Os idiomas, o período. E lembrem-se, tá? Não basta só você definir critérios. Quando você for filtrar, você tem que aplicar os critérios que você definiu, ok? Então, além dos critérios, Giovana, eu preciso que você coloque a fonte. Ou seja, de onde você vai tirar onde você vai fazer essa busca? Aqui a gente tem por objetivo garantir uma busca ampla e abrangente, evitando perda de estudos e permitindo novamente a reprodutibilidade, né, a reprodução da busca. Geralmente, eu, Giovana, coloco sempre 3 bases. PubMed, Cielo, a outra não coloquei aqui, mas a Lilacs. Eu boto essas 3 sempre. Então, o que eu tenho que trazer nesse item 6? A base de dados pesquisadas, registros clínicos, sites especializados, literatura cinzenta e data e hora da última busca, se for o caso. O principal é quais bases você vai trazer, ok? Você tem várias opções, tá? Mas lembrem-se que a sistemática, ela tem protocolo, ela tem diretriz. Então, quanto mais amplo você for, além de mais trabalho você vai ter, maior a chance de erro, tá? Então, aqui, assim, pega a principal que é sucesso, ou as principais que é sucesso.
Além disso, tenho que colocar também a estratégia de busca. Basicamente, é a forma exata de como os estudos foram pesquisados. Então, ele tem que trazer descritores, operadores booleanos, como, por exemplo, and, e or, e os filtros aplicados. É muito importante que aqui, e eu vou ensinar vocês posteriormente a bolar essa busca, vocês garantam e assegurem que os operadores e os termos usados, eles são adequados para base que você está usando. E quando a gente for falar de busca sistemática, eu vou ensinar vocês certinho. Mas o que tem que ter nessa parte de estratégia de busca? Os descritores utilizados, operadores booleanos, os filtros e a estratégia completa reproduzível. Lembrem-se que os filtros, eles têm que estar em consonância com seus itens de critérios de inclusão. Por exemplo, se lá no critério de inclusão eu falo que vão entrar artigos publicados entre 2015 e 2025, e aqui nos filtros eu coloco em termos de período 2010 a 2025, eu já não estou batendo os itens da metodologia. Então, novamente, sistemática é método. Eu preciso que ele esteja com as informações meio que casando, entende? É importante prestar atenção nisso. Além disso, a gente vai ter o item 8, que é o processo de seleção de artigos. Esse processo, ele segue basicamente 4 etapas, né, de confecção. E o que é esse processo, Giovana? Eu fiz a busca na etapa anterior, eu tive um resultado com o número N de artigos. O que eu vou ter que fazer depois? Vou ter que fazer a seleção dos estudos que se enquadram dentro dos meus critérios e que podem potencialmente serem usados os resultados. Então, as 4 etapas desse processo incluem a leitura de título, a leitura do resumo, a leitura completa, né, dos textos e a inclusão final. Então, primeiro, você pode começar lendo os títulos de todos os seus artigos que você achou na etapa anterior. Beleza, Giovana, eu li. E agora? E aqui eu já tô falando como que você vai executar a etapa, tá? Eu li, agora. Necessariamente não, mas na maioria das vezes a gente vai ter estudos duplicados, porque muitas vezes o estudo que está indexado na PubMed também está indexado na Lilacs. Isso daí você já vai poder tirar. Às vezes, o próprio título, ele já exclui o artigo. Por exemplo, se eu tenho um trabalho onde o critério de exclusão envolve revisão sistemática, por exemplo, eu não vou incluir na minha síntese de resultados estudos do tipo revisão sistemática. E no meu título de um dos trabalhos que eu achei, tá lá falando que é uma revisão sistemática, você não precisa nem perder tempo lendo o resumo. Você já pode excluir porque ele já não se enquadra. E aí, nessa parte de processo de seleção, o que você tem que deixar muito bem indicado? O número de revisores que vai ter nesse processo de seleção, e a gente recomenda no mínimo 2. Você tem que indicar que vai ter uma triagem por título e resumo, que vai ter a leitura completa dos textos, que vai ter uma resolução de divergências. E o que é isso? Por exemplo, a gente está em dupla fazendo o processo de seleção. Vamos supor que no artigo X eu optei por não colocar ele, mas o meu colega que veio como segundo revisor, ele optou por colocar. Então, aqui eu tenho uma divergência. Nesses casos de divergência, eu preciso de um terceiro revisor para desempatar. Isso aqui é de praxe, tá, gente? E o uso de software, se for o caso. Em termos de software, o que a gente geralmente usa? O Ryan para fazer essa seleção, porque, né, consigo ir dando o cheque de inclui ou exclui, meu colega também, colocar motivo, enfim, é muito bom. Mas também a gente tem esse Covidence, que é uma possibilidade. Em termos de função dessa parte de processo de seleção, a gente vai ter principalmente reduzir erros, minimizar vieses de seleção e garantir reprodutibilidade novamente. Tem algumas revistas que elas são mais chatinhas, elas pedem para você trazer no processo de seleção não só os artigos incluídos, mas também os excluídos e os motivos de cada um. É um exemplo a Lancet, ela pede isso.
Então é algo que vocês têm que prestar atenção. Por isso que na aula anterior eu falei para vocês que antes de começar qualquer ideia de projeto de escrita, o primeiro passo a ser feito é ler o edital, tá? Só um parêntese aqui que eu trouxe para vocês. Beleza, Giovana, depois do processo de seleção, o que eu tenho que fazer? O processo de coleta de dados tem que ser declarado também. Então, basicamente, a gente vai descrever o método que a gente usou para extrair as informações dos estudos. Normalmente, a gente coleta alguns dados de praxe e a gente faz, né, a organização desses dados em planilhas. E aí a gente traz dados como o autor, o ano, se for relevante, tamanho da amostra, resultado. É fundamental que a coleta ela seja feita de forma independente, conferida depois, já que geralmente a gente está em 2 ou 3 revisores, é bem tranquilo. Um ponto importante para o trabalho na liga é sempre adequem a tabela na parte de extração de dados com os dados que são realmente relevantes para os desfechos que você quer analisar. Então, por exemplo, se eu estou trazendo o uso de inteligência artificial entre estudantes de medicina, eu preciso ter na minha tabela de coleta de dados uma coluna que fala sobre o tipo de IA que está sendo usada, se esse for um dos desfechos que eu quero analisar. Eu sei que essa parte assim de processo e coleta de dados é muito subjetiva, por isso que eu vou fazer uma aula só falando dela, mas basicamente eu colocar em uma tabela todas as informações que são relevantes para os meus resultados com base nos artigos que eu triar e for incluir no meu estudo. Ok? Além disso, a gente também tem a obrigatoriedade de colocar itens de dados. Basicamente, esse item 10 ele se divide em 2. No 10A, a gente vai focar em resultados, então a gente vai definir quais são os desfechos primários e secundários, além das medidas de efeito que eu estou buscando. E no 10B, a gente vai olhar para outras variáveis que caracterizam os estudos. Então, por exemplo, se for o caso, o perfil demográfico dos participantes, como idade e sexo. Se for o caso, dose da intervenção, fontes de financiamento. Isso basicamente vai permitir a gente fazer a classificação e a caracterização complementariamente ao que estamos analisando. Então, no 10A eu vou focar em definir exatamente o que eu quero analisar. E no 10B, caracterizar de forma completamente os estudos que foram incluídos. Gente, sendo bem honesta com vocês, isso aqui vocês, assim, ouçam, mas não levam para o coração como algo difícil, porque isso aqui é muito mais fácil de entender na prática, tá? O item 11, ele vai trazer o que a gente chama de risco de viés, e muita gente não sabe nem o que é isso. O risco de viés, ele é uma avaliação de falhas de planejamento, condução ou análise, ou possível falha, nos estudos que a gente vai incluir, e são falhas que podem distorcer os resultados. E aí, em termos de aplicação prática, a gente tem algumas ferramentas que são validadas para fazer essa análise de viés. E aí, essas ferramentas elas vão depender do tipo de estudo. Então, por exemplo, a ROB2 ela é o padrão ouro para a gente avaliar o viés de ensaios clínicos, enquanto a ROB1 ela é para estudos não randomizados. E aí o Prisma, ele vai exigir que você relate quantos revisores avaliaram cada estudo e se trabalharam de forma independente. E o grande objetivo, novamente, é identificar se um resultado positivo ele é real ou talvez fruto de um erro metodológico, como, por exemplo, um estudo que teve uma falta de cegamento, tá? Isso daqui, gente, a gente vai indicar na metodologia e vai trazer nos resultados. E aí, o que tem que ter? A ferramenta, o número de avaliadores, o método e a resolução de divergências. E assim como foi no exemplo anterior, resolução de divergências é feita por um terceiro revisor. Bom, o item 12 é o que a gente vai chamar de medidas de efeito. Basicamente, quando a gente tem sínteses quantitativas, as medidas de efeito, elas serão ali parâmetros estatísticos que a gente vai usar para comparar grupos e expressar magnitude, direção e precisão de uma intervenção, exposição ou fator prognóstico.
Basicamente, a escolha adequada ela vai depender muito do tipo de desfecho, se é um desfecho dicotômico, contínuo ou tempo até evento, e do modelo estatístico adotado na revisão sistemática ou meta-análise, se for o caso. Então, por exemplo, e aqui eu estou passando bem por cima, tá? Esse risk ratio, né, que é para risco relativo, basicamente, ela vai comparar probabilidades, né? Então, além dele, a gente tem medidas, né? Perdão. Em termos de medidas, se a gente tiver o RR2, a gente vai ter que o evento é 2 vezes mais provável no grupo exposto, por exemplo. Isso quando você consegue medir diretamente o risco, que é o caso de estudos de corte, ensaios clínicos, entre outros. A gente vai ter também esse odds ratio. Esse odds ratio basicamente diz respeito à razão de chances. Então, ele vai comparar as chances, que o odds, né, seria o evento dividido pelo não evento, e não probabilidades. Então, aqui a gente está pensando em chance, não probabilidade. O OR, que é com dados binários, se ele tiver em 2, a gente tem novamente que a chance do evento é 2 vezes maior. Ele é usado principalmente em estudo de caso controle e regressão logística. Quando a gente fala desse hazard ratio, a gente vai ter uma comparação da velocidade com que o evento acontece ao longo do tempo. Então, se ele for, por exemplo, igual a 2, a gente tem que, a cada momento, o grupo exposto tem uma taxa de evento 2 vezes maior que o grupo não exposto. Ele é usado muito em estudos de sobrevida, quando a gente tem ali o tempo até o evento. A gente tem também como outra medida a diferença de médias, onde a gente vai ter uma medição da diferença absoluta entre duas médias. Então, por exemplo, se eu tenho um MD de menos 10 milímetros de mercúrio, a gente tem que o tratamento que foi empregado, ele reduziu a pressão em milímetros de mercúrio a mais que o controle. Aliás, 10 vezes, né? Quer dizer, a mais que o controle. Ele funciona só quando os estudos usam a mesma unidade de medida. E, né, para finalizar ali as principais medidas de efeito, a diferença de média padronizada, que é o SMD. Ela é usada quando diferentes estudos usam escalas diferentes para medir determinado evento. Então, divide a diferença das medidas pelo desvio padrão da amostra, tendo como exemplo, se eu tiver um SMD de 0,8, tem como, né, característica ali um significado de grande efeito, mas sem unidade. Ou seja, não dá para dizer, por exemplo, que é em milímetros de mercúrio. Gente, isso aqui, eu vou ter que fazer uma aula só pra falar disso. Eu sei que isso aqui é meio treta, é meio complicado. Até pra gente que já faz isso aqui há muito tempo é complicado. Mas na aula prática vai descomplicar. Em termos bem geralzão não, né? Em termos gerais, a gente vai ter o RR é padrão para ensaios clínicos, o OR é obrigatório em estudos de caso controle, o DM quando escalas são iguais e o DMP quando são diferentes. O HR sempre que houver curva de sobrevivência. E aqui eu tenho mais algumas, mas eu não vou trazer, que é, por exemplo, o RAR e o NNT, que é para traduzir impacto clínico. Eu não vou trazer isso agora. Mas isso aqui, novamente, é mais para critério de conhecimento do que aplicação propriamente dita. Bom, vamos partir para o item 13, que são os métodos de síntese. Basicamente, é a etapa que explica como os resultados dos estudos foram organizados, preparados, analisados e combinados. Isso é basicamente a análise. A análise ela é basicamente o coração do que a gente tem da revisão sistemática em termos de resultado. Então, quando a gente está falando aqui do item 13A, a gente vai ter elegibilidade para síntese. Basicamente é o que deve conter, como os estudos foram agrupados, os critérios, tanto para entrar, né, em cada análise. Então, por exemplo, se eu tiver adultos separados de idosos, estudos com doses diferentes analisados separadamente, objetivo, a gente vai ter que evitar comparação inadequada e garantir análises coerentes. Então, aqui a grande ideia é como que eu agrupei os estudos. Os estudos eles têm que ter alguma coisa
né, que faça sentido para serem agrupados. Isso na elegibilidade para síntese. Na preparação de dados, a gente vai ter, basicamente, a conversão das unidades, o tratamento de dados faltantes, padronização das informações. Então, por exemplo, se eu tenho um artigo X, onde a unidade de medida é miligramas por decilitro, e um outro onde a medida ela é em mol por litro, eu vou precisar converter. E a grande ideia é padronizar os dados antes da análise para reduzir erros metodológicos. O item 13C, ele vai trazer a apresentação dos resultados. Ou seja, como que eu vou apresentar esses resultados, né, visualmente falando, para quem está lendo o meu artigo. Seja em tabela, gráfico, forward plot, quando for o caso, organização visual. Enfim, eu gosto muito das tabelas. No caso do Prisma, a gente tem o diagrama também, o fluxograma, perdão, que é necessário, eu vou mostrar no resultado. Mas isso aqui é bem tranquilo. E quando for cabível, síntese estatística. Então, quando a gente for fazer meta-análise, a gente vai ter que declarar. Não vou aprofundar nisso aqui, mas, basicamente, modelo estatístico, tipo de meta-análise, o software que vai ser usado, o cálculo do I ao quadrado, explicar como o resultado foi combinado. Nesse caso, Giovanni, se não tiver meta-análise, você vai explicar através da heterogeneidade dos estudos. Então, você vai deixar lá registrado. Devido à heterogeneidade dos estudos, não é possível fazer meta-análise, por exemplo, tá? Seguindo aqui para a parte de viés de relato, a gente vai ter que o viés de relato ele ocorre quando os resultados publicados não representam completamente o que foi realmente encontrado nos estudos. Em outras palavras, alguns resultados aparecem, outros simplesmente somem. Em termos de tipo de viés de relato, a gente tem viés de publicação, que é estudo com resultado negativo ou sem diferença, tem menor chance de ser publicado, sendo bem honesta. Por exemplo, um estudo que mostrou que o medicamento não funciona. O artigo ele nunca foi publicado. E o que isso traz de consequência? A revisão sistemática ela pode parecer mais positiva do que realmente é. Isso é um viés, ele causa uma distorção no resultado. Eu tenho também um relato seletivo. O que é isso? O estudo ele publica apenas os resultados bons ou significativos. Então, por exemplo, o pesquisador avaliou a pressão arterial, colesterol e glicemia, mas ele vai publicar apenas o resultado que deu significativo. E isso distorce significativamente a interpretação. E eu tenho a questão da assimetria de publicação. Isso acontece quando os estudos pequenos com resultados extremos aparecem mais do que estudos pequenos com resultados neutros. E isso pode gerar uma falsa impressão de grande efeito. Ferramentas de detecção, funnel plot, que é o gráfico de funil, por exemplo, é um gráfico usado para observar a distribuição dos estudos. Aqui eu trago um pouquinho sobre a interpretação, mas eu não vou detalhar ela, eu prefiro detalhar quando eu estiver falando de meta-análise, tá? E eu acho melhor. O teste de Edger é basicamente um teste estatístico que avalia a simetria do funnel plot. Não vou detalhar ele, porque a gente não está falando de meta-análise. E o teste de Bag, ele é outro teste estatístico para a simetria dos resultados, dos estudos, perdão. Giovana, você não vai falar porque trouxe, porque é tópico obrigatório do Prisma, e eu estou falando do Prisma, não de meta-análise, por mais que a meta-análise vai usar o Prisma, tá? Então, esses pontos aqui, eles serão detalhados em aula apropriada. Bom, dando continuidade, a gente vai ter a questão da heterogeneidade, que foi o que eu falei. A heterogeneidade, ela diz respeito à diferença entre estudos em termos de, por exemplo, população, intervenção, resultado. E aí, essa variação, ela traz o quanto os estudos diferem entre si. Se eu tenho um teste de I ao quadrado baixo, eu tenho que os estudos eles são muito parecidos. E se eu tenho um teste de I ao quadrado alto, os estudos eles são muito diferentes. E qual que é o problema disso? Que a gente consegue, por exemplo, justificar a não realização de uma meta-análise baseado na heterogeneidade, tá? Eu tenho ali a análise de robustez, que é a partir da sensibilidade, que vai trazer
exclusão de estudos que têm alto risco de viés, ou seja, estudos que podem dar uma distorção de resultados, uma análise por tipo de estudo e uma análise de tamanho da amostra. E o grande objetivo é verificar se os resultados são estáveis. Novamente, não irei detalhar. Heterogeneidade, a gente vai focar em investigar por que os estudos eles são diferentes. É importante e vai ter uma aula só sobre isso. Em termos de certeza de evidências, a gente vai ter que é a avaliação do quanto podemos confiar nos resultados da revisão. Não basta encontrar resultado, é preciso saber se a evidência ela é realmente confiável. Então, a gente tem como ferramenta de praxe a grade, que tem como função classificar a qualidade e certeza da evidência encontrada. A gente tem alguns níveis na grade, por exemplo, a grade de nível alta, ela tem como interpretação ser um estudo de grande confiança na parte de resultados. Então, é muito provável que os novos estudos mudem a conclusão. Moderada, a gente vai ter uma confiança razoável, e baixa, uma confiança bem limitada. E muito baixa, pouca confiança na evidência. Alguns fatores que reduzem a certeza de evidência o risco de viés, quando a gente tem estudos com falha metodológica, inconsistência, alta heterogeneidade, algumas imprecisões, se tiver viés de publicação, magnitude de efeito. Basicamente, o item 15 ele vai avaliar a qualidade das evidências, mostrar o nível de confiança e auxiliar na tomada de decisão clínica e científica, tendo que o GRADE ele vai funcionar como as estrelas de uma avaliação de produto. Quanto maior a certeza, maior a confiança de que o produto é verdadeiro, né? Nesse caso, o resultado. Giovana, preciso saber disso? Para agora não, gente, isso aqui é um nível um pouco mais avançado, tá? E para finalizar essa parte de itens, a gente vai falar sobre ética e registro. Em termos de ética, revisões sistemáticas tradicionais não têm necessidade de comitê de ética. Lembrando que vocês tiveram aula com a Patrícia do comitê de ética e ela muito bem explicou que o CEP, né, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, ele é obrigatório somente nos casos onde a gente tem pesquisa com animais ou seres humanos. E na sistemática a gente vai usar dados secundários já publicados. Entretanto, eu tenho algumas exceções que, mesmo sendo revisão sistemática, exigem comitê de ética, que nesse caso são 5. Então, se eu tiver dados individuais de pacientes, eu vou precisar do comitê de ética. Banco de dados clínicos não publicados exige comitê de ética. Registros hospitalares exige. Revisões que incluem documentos que não são de bases públicas exigem. E nestes casos, é necessário a aprovação do CEP ou CONEP ou órgão equivalente. Em termos de registro, o registro que eu estou trazendo aqui, ele é basicamente como se você estivesse patenteando aquela ideia de revisão para você, como se você estivesse registrando que a ideia ela foi sua. Hoje, a gente não tem obrigatoriedade de fazer o registro da revisão, mas a gente recomenda e incentiva fortemente que seja feito. No caso dos artigos da Liga, todos serão registrados. O registro ele é feito na plataforma Prospero, ela é usada internacionalmente e ela aceita a revisão de intervenção, prognóstico, etiologia, fatores de risco e alguns tipos de diagnóstico. Essa plataforma, vocês vão ter uma aula aprendendo a usar, porque ela é bem chatinha de usar, mas ela é o que garante que a ideia ela é sua, né? Que a propriedade da ideia é sua, e caso alguém venha a estar fazendo o mesmo estudo com a mesma ideia, você pode requerer os direitos, né? A propriedade intelectual, porque o seu estudo, né, e a sua ideia está registrada. Inclusive, ele é bem útil também para você saber se existem estudos que anteriores ao seu com a mesma ideia do seu, porque aí você evita de meio que copiar, pode-se dizer assim, a ideia de uma pessoa que já estava fazendo. E bom, a metodologia é isso, é muita coisa, eu sei, mas agora, né, a gente vai falar de forma bem breve, em uma retomada, sobre a situação problema do início. Não sei se vocês se lembram, mas a pergunta, né, reflexiva era: como a negligência de um protocolo de triagem na prática clínica
se assemelha à ausência de rigor metodológico na pesquisa científica e de que forma ambas podem gerar consequências irreversíveis para a saúde das populações. Bom, o quadro que eu trouxe aqui, você pode depois analisar ele com mais calma, ele basicamente mostra que erros metodológicos na pesquisa científica, eles podem causar consequências tão graves quanto falhas em protocolos clínicos. A grande ideia é mostrar que, na situação clínica da dona Marta, a equipe basicamente ignorou um protocolo básico de triagem, né, que é o protocolo da pressão arterial e da glicemia, e sinais importantes foram minimizados e o diagnóstico foi altamente atrasado. Como resultado, a paciente acabou evoluindo para um quadro de AVC e teve sequelas permanentes. Giovana, como que eu relaciono isso com a pesquisa clínica? Na revisão sistemática ou em qualquer pesquisa, quando o pesquisador não segue os critérios, não controla vieses, faz busca inadequada, seleciona estudos de forma subjetiva ou omite resultados, ele também produz decisões erradas. Em relação ao paralelo principal, na clínica o protocolo protege. Na pesquisa, a metodologia protege a qualidade da evidência. Na clínica, o protocolo protege quem? O paciente. Na pesquisa, a metodologia protege a evidência. Faz sentido? Quando a gente fala da metodologia, ela não existe à toa. Quando a metodologia falha, o erro não fica preso somente no artigo. Ele vai chegar até o paciente. A metodologia, ela existe principalmente para reduzir erros, controlar vieses, proteger decisões clínicas, produzir evidências e, principalmente, evitar a perpetuação de erros como da situação problema que eu trouxe aqui, que, pasmem, tá? Não é raro. Bom, gente, para finalizar, eu vou passar para vocês uma atividade que vocês vão fazer, dando continuidade ao que a gente estava trabalhando na primeira aula, que diz respeito à escrita, né, da revisão sistemática. Então, lembrem que na aula passada vocês fizeram introdução e objetivos. Agora, vocês vão avançar para a metodologia com base no Prisma. Eu quero, né, que vocês me entreguem um Word mesmo com o tipo de estudo que você está fazendo, a pergunta pico, critérios, bases, estratégias, processo de seleção, coleta de dado, risco de viés e síntese de resultado. Os arquivos de apoio, eles vão estar no Drive da Liga e caso vocês tenham dúvidas, vocês podem chamar a equipe do científico. Mas aqui, gente, não tem certo ou errado. Um ponto muito importante é que vocês só vão aprender a fazer pesquisa fazendo. Por isso que eu estou provocando vocês para fazer, tá? Então, façam, tirem dúvidas, aproveitem que vocês têm 3 pessoas à disposição de vocês e bora pra cima, tá? Assim que vocês finalizarem a atividade, vocês podem fazer a indicação de presença e entregar a atividade através desse QR Code, tá? Esse QR Code, ele é chamada, então as faltas aliás, faltas não porque não tem falta, mas as atribuições de horas são dadas com base no comprovante de presença, então não deixe de preencher. Por hoje é só, eu queria só finalizar deixando um pensamento do nosso grande filósofo René Descartes, que fala que não há ciência sem método, então bora cuidar para fazer um método muito bem feito. Até mais, gente!